Muita, muita. Dar início à nossa live. Quem está falando é Maurício. Eu estou como presidente do Sindicato dos Administradores. Há 1 ano e meio nós assumimos e estamos implantando nova sistemática de funcionamento, processo, modernizando a nossa entidade. Essa é a primeira live que nós promovemos, um assunto de extrema importância, Forluz e o CB-CEMIG. Queremos agradecer a presença de todos, agradecer os que estão aqui na equipe de comando, o Felipe, diretor de comunicação do SAENG, o Luciano, jornalista do SAENG, a Cláudia Ricaldoni, palestrante, a Raquel, palestrante, Tereza, palestrante, Zé Luiz, assessor do SAENG, a Thaís, suporte tecnológico do SAENG, e estamos aqui para dar início a essa live de um assunto de extrema importância para todos os ativos e assistidos da CEMIG. Como vocês vão poder observar e raciocinar sobre o assunto, é uma primeira live que fazemos, perdoe as nossas falhas, mas vamos fazer outras lives até que o assunto esteja pacificado, esteja de pleno conhecimento de todos. Então, passo a palavra para o Felipe, o nosso diretor de comunicação, tecnologia e informação. Pessoal, boa noite. Antes de tudo, queria agradecer a todos vocês pela presença aqui, né? Sei do tempo corrido de todos, mas muito importante pelos temas que vão ser abordados, a presença dessas pessoas aqui, tá? A gente convidou num total de 226 pessoas, entre público da CEMIG ativos e aposentados, e 66 contadores para estarem aqui conosco, tá? O intuito de hoje é falar um pouco, né, sobre o que o SAENG tem feito por esse público, nas intermediações com a Forluz, né, que trata do fundo de pensão da CEMIG, e também com o CEMIG Saúde, onde a Cláudia, a Raquel e a Tereza vão falar um pouquinho para vocês. Eu sou o Felipe Martins, estou como diretor de comunicação do SAENG, tá? O nosso intuito a partir daqui é colocar o SAENG além das paredes do próprio SAENG, é mostrar o trabalho, o belo trabalho que está sendo feito aqui para o público fora. Então, essa é a nossa primeira live. Como o senhor Maurício disse, pode ter uma falha ou outra, que nos desculpem, mas é a primeira de muitas que virão por aí para a gente estar mais próximo da forma que a tecnologia nos permite, né? Quem vai estar conosco hoje é a Cláudia, os palestrantes são a Cláudia Ricaldoni, a Tereza Cristina e a administradora Raquel Coimbra, com os temas de extrema relevância aí para o nosso sindicato, tá bom? Então, eu vou passar a palavra agora para o professor José Luiz, ele vai falar um pouquinho e depois a gente volta já com a palavra das palestrantes. Olá, turma, boa noite, satisfação em vê-los. A maioria já me conhece, né, Tereza? A Cláudia. Sejam bem-vindos nesse troca de informações. Só isso, boa noite. É isso aí, obrigado pela palavra, senhor Maurício, obrigado pela palavra, José Luiz. Então, para iniciar a nossa live, eu vou entregar a palavra para a Cláudia Ricaldoni, tá? Fica à vontade para apresentar, para colocar os pontos. Quem quiser comentar algo, pessoal, tem uma mãozinha aí, pode ficar à vontade de levantar, e eu vou mediando com vocês aqui entre as perguntas e respostas que houver, tá bom? Então, muito obrigado, vou transmitir a palavra dela aqui. Obrigada, Felipe. Deixa eu primeiro agradecer muito o convite que o SAENG nos fez, né? Conversar sobre Forluz e explicar como é que funciona o nosso fundo de pensão é sempre muito importante, né? Hoje eu estou conselheira da Forluz, eu fui eleita o ano passado como suplente do Conselho Deliberativo, né? E o que a gente vai apresentar para vocês aqui hoje é uma parcela muito pequena desse universo que a gente chama de Forluz, né? O que a gente vai apresentar é o resultado, o balanço
né, do que foi o ano de 2021 para os nossos planos e, consequentemente, para os nossos participantes, né? Importante a gente dizer que é dever legal, obrigação de toda entidade de previdência complementar, uma vez por ano, levantar os balanços, fazer avaliação atuarial, avaliação financeira dos planos, né? E apresentar e disponibilizar para os participantes esses resultados. O que eu vou fazer aqui é apresentar para vocês um resumo, tá, dos resultados do plano, né? E o documento completo chama-se RAI, Relatório Anual de Informações, já está disponível no site da Forluz, né? É uma leitura bem interessante, pelo menos eu acho, né, Raquel? E ela está sendo cada vez mais acessível, né? Porque é possível você trazer essas informações de uma forma tão hermética que ninguém consiga entender, né? Então, nós vamos apresentar um resumo e, sem mais delongas, eu vou aqui torcer para os deuses da informática para que eu consiga colocar em tela a minha apresentação. Se não, a turma me ajuda. Vamos lá. Estou aqui para ajudar, mas você vai conseguir. Tomara. Sai, deu certo. Estão vendo aí a nossa prestação de conta? Perfeitamente. Então, tá bom. Gente, basicamente, o que nós vamos fazer aqui agora? Apresentar o resultado. Espera aí, deixa eu só ver uma coisa aqui. Só um minutinho que a apresentação foi errada, eu tenho que abrir outra. Só um minutinho, tá? Raquel, você quer fazer a apresentação primeiro? Porque a minha aqui ela está diferente. Podemos começar. Pode, você vai fazendo, eu vou colocando a outra aqui em dia. Tá. Felipe, você vai colocar na tela para mim, por gentileza? Podemos colocar, só um minutinho. Enquanto o Felipe coloca aí, eu gostaria de agradecer a todos a presença, agradecer ao Saeng pela oportunidade de estar aqui falando com vocês a respeito de CEMIG Saúde. Para quem não me conhece, meu nome é Raquel Coimbra, eu entrei na CEMIG em 1977, conheço toda a trajetória dos benefícios assistenciais na CEMIG. A história tem uma relação direta com o homem em seu tempo. A história nos dá condições de saber o que os homens fizeram, pensaram e sentiram, enquanto seres sociais. Nesse sentido, acredito que o conhecimento histórico dos benefícios assistenciais na CEMIG nos auxilia na compreensão do que construímos nesses últimos 49 anos. Vamos lá, Felipe? Vamos lá. Só um minutinho que eu vou compartilhar aqui. Por isso que eu trouxe para vocês, vou trazer aqui para vocês um pouco da história dos nossos benefícios assistenciais na CEMIG, porque eu acredito que todos nós temos que repensar o que nós construímos e o que está acontecendo com os nossos benefícios hoje na CEMIG. Tudo que nós passamos, construímos, infelizmente, nós estamos vendo aí sendo destruído. E isso é muito triste, porque a luta foi árdua. Consegue enxergar? Sim, pode passar para o próximo, Felipe, por favor. O início dos benefícios assistenciais na CEMIG foi fruto da incorporação em 1973, ou seja, 49 anos atrás, da Companhia Força e Luz de Minas Gerais, e logo no ano seguinte foram estendidos aos empregados da CEMIG. Em janeiro de 1979, eu já estava na CEMIG, foi assinado um contrato entre a CEMIG e a Forluz, sistematizando o relacionamento entre ambas por um instrumento. A CEMIG definiu que a Forluz seria responsável por administrar os planos administrativos essenciais da CEMIG. Próximo.
O plano de benefícios assistenciais da CEMIG era constituído de diferentes programas de benefícios. Dentre eles, nós citamos o PAS, que diz respeito à cobertura na área de saúde. O Programa de Assistência à Saúde, que era o PAS, tinha como finalidade o reembolso de despesas com tratamentos de saúde, visando assegurar aos empregados da CEMIG e seus dependentes o acesso aos recursos de saúde. Consistia na participação da CEMIG no pagamento parcial de despesas com assistência à saúde, exentuando-se despesas com medicamentos sob receita que eram reembolsados integralmente, limitado a um teto anual. Desta forma, a CEMIG passa a incluir em seu orçamento anual os valores destinados à assistência médica. Então, desde lá atrás, a CEMIG já compunha no seu orçamento o valor ao qual ela destinava para a assistência à saúde dos seus empregados. Em 1986, foi criado o PASAP. O PASAP, que era um programa de assistência à saúde quase que nos mesmos moldes do PAS, ele era para os aposentados. Ele foi incluído através de um acordo coletivo. Existe um documento da diretoria da CEMIG de 1986, justificando as razões que levaram a patrocinadora a tratar do assunto. O documento, ele cita, considerando que os empregados da CEMIG, ao se aposentarem, perdem os benefícios do PAS, considerando que estes benefícios constituem um salário indireto e que a sua perda agrava ainda mais a situação do aposentado cuja renda é inferior à do ativo. Por que aqui a CEMIG citou que era salário indireto? Porque todos os benefícios, a maioria deles que nós temos, que nós tivemos, que já perdemos, não deixava de ser uma troca. Teve uma época na CEMIG que, né, quem é mais novo não sabe disso, a CEMIG não podia dar o reajuste que os empregados mereciam, porque a legislação não permitia. Então, de forma indireta, ela dava esse aumento através dos benefícios concedidos. Considerando que a pensionista, por contarem com uma renda proporcionalmente inferior à dos aposentados, sofrem com maior intensidade a perda do passe. Então, a CEMIG pensou não só no aposentado, mas também na pensionista. E considerando que tem sido objeto de reivindicações de aposentados e pensionistas, a criação para estes de um programa de assistência à saúde. Porque o aposentado, quando ele saía da CEMIG, ele perdia o benefício. Então, ele não tinha cobertura médica. Por isso que a CEMIG, junto com o sindicato, chegaram a esse acordo. Considerando que existem recursos provenientes do Fundo Assistencial da Forluz para custeio de um programa de assistência à saúde para aposentados e pensionistas, seus dependentes, a Forluz ficará autorizada a criar o programa de assistência à saúde para aposentados e pensionistas. Assim, a diretoria da patrocinadora CEMIG não só concordou com a criação do PASAP, como também se comprometeu a garantir à Forluz os recursos necessários à continuidade do programa, na hipótese da cessação de recursos que à época se constituíam de doações diversas. Então, gente, a CEMIG, desde então, ela sempre disse que ela ia manter os benefícios assistenciais dos aposentados. Tem uma CRD da CEMIG, da diretoria da CEMIG, com esse compromisso com os ex-empregados. Em 1991, foi criado o Programa de Saúde Suplementar de Saúde, o antigo ProSaúde, também através de um comunicado da diretoria, de 28 de 2 de 1999. O assunto, seguro, saúde, participação compulsória. Então, veja bem, não foi por vontade, o ProSaúde só foi criado se todos os empregados e aposentados aderissem ao programa. Ele não se sustentaria se só um grupo de pessoas fizessem parte. Por quê? Para se formar um colchão, para ter sustentabilidade financeira,
tínhamos que todos estarem dentro desse programa. Esse programa, o ProSaúde, ele veio para dar cobertura para a parte hospitalar, porque o PAS e o PASAP, eles não estavam mais suportando a cobertura dessas despesas hospitalares. Então, veio o ProSaúde para a parte hospitalar. Então, o regulamento do ProSaúde, em 91 ele foi criado, em 92 nós implantamos o ProSaúde. O regulamento constitui um instrumento de caráter médico-social, tendo por objetivo fornecer recursos à cobertura de despesas com internação hospitalar dos empregados da CEMIG e dos suplementados, bem como de seus dependentes. As características básicas: ser destituído de fins lucrativos, ser custeado por contribuições mensais dos participantes, das patrocinadoras CEMIG e Forluz, na época eram só as duas, bem como de resultados de aplicações financeiras de recursos disponíveis. Cobrir custos relativos à assistência médica hospitalar, cuja realização exige internação hospitalar, prestada aos seus participantes e dependentes. Ser executado sob gerenciamento da Forluz, que providenciará a contabilização em separado das receitas e despesas a ele referentes, e fiscalizado e acompanhado por um comitê de participantes e das patrocinadoras. Ou seja, o Programa de Assistência à Saúde, o ProSaúde, ele foi criado um comitê para poder fiscalizar tudo o que estava acontecendo. Em 92, continuando, né, com a implantação do ProSaúde, o PAS e o PASAP continuaram a existir através de acordo coletivo. Os programas, né, PAS e PASAP não foram extintos, dando cobertura às despesas que não eram cobertas pelo ProSaúde. Felipe? Em 98, volta um pouquinho, Felipe. Pulou 2, desculpa. Em 98, foi criada a Lei 9656. Essa lei dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. Os benefícios que nós tínhamos na CEMIG, concedidos através do PAS, do PASAP e do ProSaúde, contemplavam muito, mas muito além do que determinava a legislação. Em dezembro de 98, com o fim da vinculação administrativa entre a CEMIG e a Forluz, a gestão dos benefícios assistenciais passou a fazer parte da estrutura organização da Forluz. Em dezembro de 98, a Forluz saiu da CEMIG e levou junto a área de benefícios assistenciais, né, a qual ela já administrava, enquanto superintendência dentro da CEMIG. Em 2002, foi celebrado um acordo coletivo específico, integrando o ProSaúde, o PAS e o PASAP. Então, em vez de ter 3 programas, nós passamos a ter um só, assinado entre a CEMIG, a EA e as entidades sindicais. Em 2003, a criação do ProSaúde Integrado da CEMIG, o PSI, através do Acordo Coletivo de 2002, tornando-se, assim, um único plano, mas com cobertura superior ao que determinava a legislação. Então, continuávamos com benefícios bem superior à legislação. Hoje, a CEMIG quer nos oferecer estritamente o que tem na legislação e talvez até menos. Em 2008, um ofício da SPC, que era a Secretaria de Previdência Complementar, comunicou à Forluz que ela não poderia continuar gerindo seus planos de assistência. Então, na reunião de número 252 do Conselho da Forluz, determinou que a Fundação não mais administrasse os benefícios assistenciais. A CEMIG manifestou seu interesse em manter o ProSaúde para todos seus empregados, aposentados e pensionistas, que foi objeto do acordo coletivo celebrado em 4 de novembro de 2002, então 6 anos antes. Ok? O ProSaúde Integrado da CEMIG, o PSI, ele teve como cláusula primeira: é um programa de assistência à saúde sem fins lucrativos, através do sistema de autogestão patrocinada,
tendo como objetivo proporcionar a seus participantes a cobertura de despesas com assistência médica, consultas, exames diagnósticos, atendimentos ambulatoriais e internações hospitalares, nas condições previstas em regulamento básico do programa, além de programas específicos independentes e com destinação específica relativas à odontologia ambulatorial e às garantias especiais com as seguintes características básicas: ser destituído de fins lucrativos, conforme definido na legislação, coletivo empresarial, autogestão patrocinada, acompanhado pelos participantes por um órgão administrativo paritário e deliberativo, que foi o Conselho Deliberativo da CEMIG Saúde hoje. Busca da viabilidade financeira atorial, adequação à legislação, custeado pelos patrocinadores e seus participantes, baseado em rede conveniada de qualidade. Ter como área de abrangência o Estado de Minas Gerais, sendo o atendimento nos demais estados da federação prestados através de convênios de reciprocidade ou através do sistema de livre escolha, nas localidades onde não houver cobertura através de convênios, diretos ou de reciprocidade, sendo objeto de autorização especial prévia e expressa pela operadora, com seus ressarcimento através do sistema de reembolso e dentro do limite determinado em regulamento. O ProSaúde Integrado é o plano de saúde dos empregados da CEMIG e outras empresas do grupo. Nosso plano oferece um modelo de cobertura ambulatorial e hospitalar com obstetrícia. As principais coberturas são feitas pelo meio dos programas do PRAS e do PGE. O que é o PRAS? O PRAS é o programa que reúne as principais coberturas do nosso plano, como consultas, exames simples e de alta complexidade, procedimentos cirúrgicos ambulatoriais, urgências e emergências, cirurgias e internações hospitalares. O PGE é um diferencial do plano, destinado a cobrir aquelas despesas que não são cobertas pelo PRAS. Cada grupo familiar tem direito a um teto anual que pode ser utilizado para despesas como compra de medicamentos prescritos pelos médicos, além de outras despesas descritas no regulamento. Para administrar esse programa que a CEMIG acordou, né, com os sindicatos e as demais, com a EA, né, e as demais instituições, em 2010 foi criada uma nova empresa, a CEMIG Saúde. A operação do plano privado é a instituição que ofertará e gerenciará o programa de assistência à saúde e promoverá ainda ações de promoção e prevenção de doenças, com o propósito de cuidar da saúde dos seus beneficiários, não matar, igual a CEMIG está fazendo com a gente. Em 2003, nós tivemos uma adequação do regulamento do PSI, unificando a tabela de contribuição de ativos e aposentados para adequação à RN 279, um plano único de ativos e aposentados. Então, essa foi a primeira alteração que nós tivemos no nosso plano depois da criação, em 2010, da CEMIG Saúde. Em 2016, teve o último acordo específico, apenas com reajuste técnico. Agora, em 2018, a CEMIG começou a nos apresentar as surpresinhas dela. Teve uma alteração do PSI, ele foi registrado com um novo número na INS, um novo plano com perdas de benefícios, e todos os beneficiários foram transferidos de forma compulsória, sem consulta. Não nos foi consultado, você quer, você não quer. Fomos todos transferidos e só tomamos conhecimentos após a transferência. Em janeiro de 2021, a CEMIG denuncia o acordo coletivo do PSI, a cláusula 17. Em 23 de abril de 2021, a CEMIG convoca os sindicatos e a EA para anunciar que não mais pagaria as obrigações pós-emprego e que pretende apresentar uma proposta de negociação. Em abril de 2021, dia 27, ela envia uma correspondência às entidades representativas dos empregados e à EA, uma proposta não vinculativa ao acordo coletivo de trabalho,
com prazo de resposta até às 17 horas do dia 11 de maio de 2021. Então, é assim, vocês leem e aceitem, né? Não deu tempo nem de pensar. O que é pós-emprego, gente? O nosso plano de saúde e os nossos planos de previdência foram negociações trabalhistas. São salários indiretos que a CEMIG utilizou como forma de pagamento. Ela lucrou com o trabalho, construindo usinas, redes de transmissão e de distribuição, e deixou de pagar salários diretos sobre o qual incidiam tributos e taxas como INSS, Fundo de Garantia e outros. Desde o início, lá em 79, nós sempre observamos que a CEMIG sempre se disponibilizou a pagar e sempre colocou no seu orçamento o valor dos benefícios. O pronunciamento técnico da CPC 33, a R1, regulamentou que as empresas devem provisionar, descontar das reservas das empresas, as despesas futuras com esses direitos através de um cálculo atorial. A CEMIG não põe a mão no dinheiro hoje, ela só vai pôr a mão no dinheiro no futuro, à medida que for necessário. De acordo com esse pronunciamento, a CEMIG deve provisionar um passivo quando o empregado prestou o serviço em troca de benefícios a serem pagos no futuro. A proposta da CEMIG dos novos planos dos empregados ativos. Gostaria que os empregados ativos aqui presentes fiquem muito atentos ao que a CEMIG está propondo. Principais pontos da proposta, baseada em rede conveniada de qualidade, segmento assistencial ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, padrão de acomodação de internação coletiva, ou seja, enfermaria, tipo de contratação coletiva empresarial, abrangência geográfica estadual, fator moderador de coparticipação, ou seja, utilizou, você vai pagar junto com a empresa. Serviço e cobertura adicional, atendimento de urgência e emergência nacional. Sem o PGE, aquele valor que nós temos para aquelas despesas extras que nós pagamos por ele, porque está embutido na contribuição do Pró-Saúde, e forma de custeio, custeado integralmente pela CEMIG. Aí está a pegadinha da CEMIG. Eu pago para você enquanto você está na ativa. Você não vai ter despesa, a não ser se você utilizar. Mas a partir do momento que você aposentar, colocar o seu pezinho para fora da empresa, o plano é integralmente por sua conta. Né? Com cobertura obrigatória, conforme procedimentos listados no rol de procedimento e eventos em saúde da ANS. O plano de saúde, nas mesmas condições, aqui já é o que ele está propondo para o aposentado. O plano de saúde, nas mesmas condições de cobertura assistencial e prestação de serviço dos empregados. Então, ela está oferecendo a mesma coisa que dos ativos. As características do plano: segmento assistencial, né, com ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, padrão de acomodação de internação coletiva, que no caso é enfermaria, tipo de contratação coletiva empresarial, abrangência geográfica estadual, fator moderador, serviço de cobertura adicional de urgência e emergência sem PGE. A forma de custeio integralmente pelo beneficiário. Ela não põe um tostão para o beneficiário. Próximo. A proposta apresentada em 27 de abril de 2021 consiste basicamente em cortar benefícios e procedimentos. Lá atrás eu já disse para vocês que o nosso plano era superior ao que a ANS determinava. Excluir os aposentados do plano de saúde. Excluir os atuais empregados do plano no momento da aposentadoria. Limitar os procedimentos oferecidos. Fim do PGE, que é o teto de reembolso das despesas de pequeno risco, internações em enfermaria e não em apartamento, atendimento apenas em Minas Gerais. Fora de Minas, só urgência e emergência. Só se o cara cair lá, quebrar a cabeça, está quase morrendo. Mesmo assim, vocês vão ver a dificuldade. Em momento algum, a CEMIG ou a CEMIG Saúde apresentaram às instituições dados técnicos que oferecessem condições de avaliação
da proposta e muito menos condições de discussões sobre a mesma. As instituições responderam que, sem os dados técnicos, não haveria condições de aceitar a proposta apresentada. Aquela ofereceu e deu um prazo mínimo para responder. Ao longo dos meses seguintes, várias correspondências foram encaminhadas à CEMIG, solicitando abrir negociação com apoio de pessoal técnico. Em momento algum, a CEMIG atendeu a solicitação efetuada pelas instituições e os sindicatos. A CEMIG, através da CEMIG Saúde, divulgou algumas propostas, produtos, todos sem estudos de impactos e com benefícios bem inferiores aos existentes até então. Em todas as propostas apresentadas, há retirada de benefícios, inclusive a retirada do mutualismo, que entendemos ser a espinha dorsal do plano. Por que a CEMIG, lá atrás, quando criou o ProSaúde, ela falou que só iria criar se todos entrassem? Por conta do mutualismo. O que ganha mais, paga pelo que ganha menos. O mais novo paga pelo mais velho. Então, essa é a espinha dorsal e sempre foi a espinha dorsal do nosso plano. Sem mutualismo, não tem sustentabilidade. No que pese a CEMIG declarar publicamente que sempre buscou uma negociação, essa verdade ela nunca fez. Em novembro de 2021, a CEMIG entrou com 2 ações judiciais no Tribunal Regional do Trabalho. A primeira é um pedido de mediação de conciliação pré-processual em dissídio coletivo. E a segunda, ela solicitou a anulação do acordo coletivo, pediu que anulasse a cláusula 17, que é aquela cláusula do acordo coletivo de 2010, de renovação automática do plano. Em 12 de novembro de 2021, o desembargador Sebastião Geraldo indeferiu o pedido de nulidade da cláusula 17ª. Ele enxergou que não tinha justificativa para aceitar isso. A ação continuou. Em 29 de novembro de 2021, houve uma audiência conciliatória entre a CEMIG, sindicatos e entidades representativas. Após ouvir as partes, a audiência foi adiada. Em 16 de dezembro de 2021, a CEMIG recorre ao Superior Tribunal de Justiça, olha onde ela foi parar, solicitando a nulidade do acordo coletivo específico, do ProSaúde. A CEMIG tentou utilizar uma decisão liminar do ministro do STF sobre o fim da ultratividade, que é a renovação automática de acordo coletivo, e aplicá-la ao acordo coletivo específico do plano de saúde. A renovação automática do acordo coletivo é prevista no artigo 17, como eu já citei, o que demonstra que houve acordo entre as partes. Segundo o desembargador, a CEMIG viola a autonomia coletiva privada, que é justamente o que se pretende preservar na decisão do STF, aquela que ele recorreu. Inclusive pela medida liminar concedida, já que houve livre estipulação de renovação automática, ou seja, desde 2010 até aqui, a CEMIG vem renovando esse acordo coletivo sem falar nada, Em 30 de dezembro de 2021, a CEMIG envia à CEMIG Saúde proposta para aprovação de novos planos. Não foi aprovada através do Conselho Deliberativo. O Conselho Deliberativo, que é o órgão que tem que fiscalizar a CEMIG Saúde e o nosso plano, falou não aceitamos. Em 14 de janeiro de 2022, o TRT ratificou a liminar concedida anteriormente, suspendendo a denúncia unilateral feita pela CEMIG para anular o acordo coletivo. Com isso, as condições do plano de saúde continuam vigorando para todos os participantes. Na decisão, o desembargador Sebastião Geraldo de Oliveira também estabeleceu que, em caso de eventual descumprimento do acordo coletivo, até ulterior decisão em sentido contrário, será cobrada multa de R$ 500 por dia e por beneficiário prejudicado. Em 26 de janeiro de 2022, a CEMIG solicita à CEMIG Saúde para não aplicar o reajuste da contribuição, o que não foi aprovado
mais uma vez pelo Conselho Deliberativo. O não reajuste da parte da contribuição geraria um déficit muito grande para o plano. E, com isso, ela também quis fazer uma gracinha, falando assim, não, vocês não precisam também reajustar dos beneficiários, não. Mas isso não foi aceito pelo Conselho, muito bem, porque senão nós teríamos problema financeiro. Em 11 de fevereiro de 2022, a CEMIG Saúde convoca a patrocinadora para uma Assembleia Geral Extraordinária da CEMIG Saúde e aprova o voto de qualidade para o presidente do Conselho da CEMIG Saúde. A CEMIG Saúde só poderia solicitar essa situação se fosse aprovado pelo Conselho Deliberativo, mas não foi. Então, de acordo com o estatuto original da CEMIG Saúde, aprovado em 2010, pelas patrocinadoras, cabe à Assembleia referendar as decisões aprovadas pelo Conselho Deliberativo. O Conselho Deliberativo não referendou, não aprovou e disse não para essa situação que foi aprovada em Assembleia. Apesar de ter sido reprovado no CD a implantação do voto de qualidade para a decisão do Conselho, foi aprovada pela Assembleia. Infelizmente, nós tivemos notícia ontem de que o cartório aceitou a ata dessa Assembleia, então já está, inclusive, no site da CEMIG Saúde, o novo estatuto, dando voto de qualidade para o presidente do Conselho Deliberativo, que é indicado pela CEMIG. Então, nós teremos que correr atrás, o que é pior, né? Vamos ter que, infelizmente, judicializar isso, porque não precisa mais nem de conselho, né, gente? Se o voto Minerva está lá na mão do presidente do conselho, o que a CEMIG quiser aprovar, vai ser aprovado. Porque se empatar, ele fala, não, nós queremos, pronto. Outro item que foi aprovado nessa Assembleia foi a proibição de dirigentes e conselheiros de entidades representativas dos empregados e ex-empregados possam participar dos conselhos e da diretoria de relações com os participantes. O que a CEMIG está querendo? Vocês que estão aí nos sindicatos, nas entidades, que estão estudando, estão trabalhando, estão defendendo os empregados, aqui não, violão. Aqui vocês não vêm dar pitaco, não. Aqui é só quem nós queremos. Então, eles querem realmente dominar tudo e nos tirar da linha de frente. Em novembro de 2021, a CEMIG entrou com 2 ações judiciais, eu citei lá atrás. Então, aqui nós temos uma novidade. A segunda, aquela que ela pediu para anular o acordo coletivo, ela foi julgada e extinta por questões técnicas. É uma vitória? É, mas não é, porque voltamos à estaca zero. Nesta ação, o desembargador tinha mostrado, né, que a CEMIG não perdeu em tudo, mas ela achou uma brecha e ela mesma que pediu para anular essa ação, dizendo que tinha alguns erros técnicos. Ela viu que ela ia perder, então ela achou um caminhozinho aí, né? O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, por solicitação da CEMIG, designou audiência para tentativa de conciliação pré-processual entre a empresa e as entidades representativas dos beneficiários do ProSaúde, entre elas a AEA, para tratar sobre o acordo coletivo específico, referente ao plano de saúde. A CEMIG apresenta nova proposta e solicita a criação de um grupo de trabalho para implantação dos novos planos. As entidades e os sindicatos responderam à Justiça sobre o interesse em participar deste grupo de trabalho e apresentaram suas premissas. Dentre elas, podemos citar: não pode haver alteração do estatuto, o que já ocorreu, e nem do programa, né, do regulamento do programa, enquanto estivermos em período de estudo. Então, não sei o que a Justiça vai falar sobre essa questão que ocorreu na Assembleia. Agora eu vou passar a palavra para a Tereza, ela vai dar continuidade aí à nossa apresentação. Muito obrigada, gente, pela paciência. Obrigado você pela explicação, muito bem colocado. E a palavra está com você, Tereza. Boa noite a todos e todas, né? Boa noite. Muito bom, Raquel. Primeiro, eu quero agradecer, né, também
ao Maurício, ao Saenc, por estar nos dando essa oportunidade. E como administradora, né, querendo que realmente isso, essa que seja a primeira uma de live, ou de uma primeira apresentação de muitas, porque acho que é uma lacuna. Aí eu, como administradora, aí como Tereza falando, eu sinto, às vezes, falta, né, dessa participação mais efetiva, tanto nossa, dos administradores, né, quanto o sindicato. Acho que nós precisamos aproximar. Né? Eu vejo assim, uma distância muito grande do SAENG e dos administradores. E nós estamos aqui sendo atacados, né? Nós, como administradores, nós empregados da CEMIG, já há algum tempo, né? O Zé Luiz brincou aí comigo, porque o Zé Luiz ele falou, Tereza, né? Por que o Zé Luiz me conhece? Porque sempre quando havia, né, os acordos coletivos, as assembleias da CEMIG, quando né, existe o momento dos dissídios, eu sempre fui muito participativa e sempre cobrei muito, né? Porque percebendo que muitas vezes a CEMIG vem nos atacar e falta, às vezes, aí vai uma crítica, que acho que é uma crítica positiva ao SAENG, né? Falta, às vezes, uma participação mais efetiva do que está acontecendo com a gente. Eu sei que o SAENG ele não é só para os empregados da CEMIG, né? Ele atinge o estado de Minas Gerais inteiro e várias empresas, tanto públicas quanto privadas. Mas a gente precisa, às vezes, nesses momentos de acordo, né? Quando a gente está ali precisando de um apoio do sindicato, que ele venha assim, com mais junto da gente. Né? A gente, às vezes, sente, e aí nós somos administradores aqui, e que podem confirmar ou não esse sentimento que eu tenho. Né? Então, assim, eu quero parabenizar muito o SAENG, porque eu estou gostando muito, né? E ter sido convidada, né, para estar aqui com vocês. E é isso, gente. Nós estamos aqui, né, trazendo, muito importante, essa história que a Raquel trouxe para todos nós, porque muitas pessoas estão, muitos novos na CEMIG, e que não conhecem essa história. Né? E muitas vezes nós somos colocados na sociedade como um todo, às vezes como privilegiados, como se a gente fosse marajás, né? Quantas vezes somos taxados por isso, né? Pessoas privilegiadas. Mas não, tudo o que aconteceu, tudo que a gente tem em termos de benefício, foi através de lutas, de conquistas, de estudos, né? De empregados, de uma diretoria, né? Muitas vezes, quando a Raquel traz esse histórico aqui, de diretorias que eram comprometidas com a empresa e com os empregados, porque a CEMIG, ela em função muito do que a CEMIG ou tudo que a CEMIG em função do corpo técnico que ela tinha, e que ela sempre foi como destaque, né? Tereza, trabalhei na CEMIG, trabalhei na área de suprimentos, então participei em muitos momentos de modificações da CEMIG e participei das concessionárias, né? Na Electro, na CPFL, na Light, na Coelba, né? Essas concessionárias todas no Brasil, e a CEMIG sempre como um destaque, como ponto de referência, porque realmente é uma grande empresa, né? A CEMIG ela não é só para nós empregados, ela também é uma empresa que é diferente quando a gente vai nos outros estados, inclusive eles mesmos, nossos co-irmãos, né, colegas de trabalho, falavam, a CEMIG é muito maior, eles tinham uma admiração muito grande, e têm uma admiração muito grande pela CEMIG, porque a CEMIG é do tamanho do estado de Minas Gerais, do povo mineiro, né? E a gente sempre, como empregado, com muito orgulho, a gente fez esse trabalho, trabalhamos muito, todos nós trabalhamos muito. Ela, como diz Raquel, indiretamente, porque às vezes a legislação não permitia que desse um salário para a gente de mercado, né, para reter talentos, onde a CEMIG buscou isso, né, onde ela identificou a forma de fazer, reter esses talentos, né, e de desenvolver como a empresa que ela foi dando os benefícios, né, indiretos para os seus empregados. Benefícios esses que muitos, quando vão fazer concurso público, vão atrás. Né? E, às vezes, quando entram para a CEMIG, às vezes tem pessoas que estão dentro da CEMIG falando que a CEMIG precisa ser privatizada, que a CEMIG precisa sair para desenvolver. A CEMIG é uma empresa, gente, que ela é muito grande, ela é muito importante, ela tem pessoas que, técnicas, né, que dá para ela suprir, e não tem que ser privatizada. Né? Ela tem que estar dentro do estado de Minas, né, fazendo o que ela sempre fez, esse papel dela social,
né? Que a CEMIG tem esse papel como empresa, é uma das maiores empresas do estado de Minas Gerais, traz recursos para o estado de Minas Gerais, e também, né, como a parte social, né? A CEMIG, ela tem esse papel social. E onde que ela fazia com que esse trabalho técnico, né, fosse mais desenvolvido? Com esses salários individuais, com esses salários indiretos que ela nos dava. E aí, bem como a Raquel comenta nesse estudo todo, estamos sendo atacados, precisamos que o SAENG, né, se junte ainda mais com as outras entidades, né, para que nos defendam, né? E nós também precisamos estar mais perto, mais junto, participando. Olha a proposta. A CEMIG, ela vem, né, nos atacando e falando com relação ao pós-emprego. Ela não quer nós aposentados dentro do balanço dela. Então, ela vem com essa proposta e passando por cima, coisas que a gente nunca viu na CEMIG, né? E nós estamos vendo aí nesses últimos 3 anos, passando por cima da legislação. Nós temos acordos, nós temos história, o que nós estamos exigindo é um cumprimento dos acordos que foram feitos. Né? É tanto que quando a gente vai lá para a parte de justiça, o desembargador já deu causa para a gente. Porque na hora que você vai verificar a lei, a legislação, ela está pertinente, ela está do nosso lado. Né? Mas à medida que a pressão política vem, né, a pressão de fora vem, nós podemos perder. Né? Então, assim, esse desembargador, que bom, ele conseguiu enxergar a importância, né, dos acordos, da história e da necessidade de se manter os direitos dos seus empregados. E lembrando que nós, empregados da CEMIG, agora, recentemente, os novos concursados, não, mas nós, quando nós entrávamos para a CEMIG, nós era obrigado, a gente, para poder ser efetivado, você tinha que ter forluz, né? Que depois veio com o CEMIG Saúde, como a Raquel falou, mas a gente tinha que assinar o contrato, você não tinha como não participar da forluz. Fazia parte da nossa assinatura do contrato, né? Então, é uma coisa compulsória, todo mundo junto, né? E a CEMIG, ao longo... Aí a gente vem lá em 2016... né, quando a CEMIG veio tirando, né, um dos primeiros que ela começa a nos atacar, foi com relação ao seguro, né? Inclusive, eu participei representando o SAENG, né, numa assembleia que teve dos empregados no momento de greve lá na CEMIG, e eu sentei à mesa com a diretoria da CEMIG, onde ela queria tirar os direitos dos aposentados, né? Então, a gente, como efetivo, quando a gente estava efetivo, vamos tratar, vamos lutar para aquilo, para que a gente melhore, tenha o melhor acordo, a melhor condição. Mas naquilo que foi acordado, fechado com os aposentados, né, não se mexe. Com acordo não se mexe. Você não muda com regra com o jogo terminado. Né? Então, os empregados da CEMIG que se aposentaram com uma proposta, assinaram a aposentadoria, né? Os PDVs da vida, os PDIs aí, com uma regra. E a CEMIG está mudando essa regra. E essa regra é o quê? Tirando os aposentados, nos tirando. Aí hoje, naquela época, eu era efetiva, né? Estava na ativa, efetiva não, estava na ativa, hoje sou aposentada. E a gente está vendo aí a CEMIG vindo com uma proposta e passando por cima, né? E o que, quando a Raquel fala do conselho deliberativo, né? O que ela quer dizer com isso, né? Às vezes fica uma linguagem, porque a Raquel era dessa linguagem, ela respira tudo isso, né? Porque ela é uma das pessoas que participou desde de antes, né? E às vezes nós não, né? Por exemplo, porque eu trabalhava na área de suprimentos e conheço essa terminologia hoje, né? De deliberativo, de conselho, participando hoje como conselheira, sou suplente, né? Conselheira suplente eleita pelos beneficiários, né? No Conselho Fiscal, e aí você começa a entender melhor todo esse processo. Então, o Conselho Deliberativo, ele é superior, né? Com relação à diretoria. E a diretoria, ela tem feito o quê? Ela tem tomado decisões, ela toma decisões, mas ela tem que passar para a aprovação do Conselho Deliberativo. E quem que faz parte do Conselho Deliberativo? Ela tem representantes das patrocinadoras e representantes dos beneficiários, que são os que são eleitos. E na hora que ela vai para... há um estudo, há uma reuniões em que eles vão se estudar para poder ver aonde, o que pode ser feito, o que pode ser aprovado ou não, se tudo que está sendo apresentado pode ser aprovado.
E o que a gente tem visto? A CEMIG, a diretoria, no caso, eu vou apresentar aqui os planos, os novos planos dela, a diretoria, ela fez um estudo e que não apresentou para as entidades, não apresentou para os conselheiros, e ela já colocou no site da CEMIG Saúde. E a CEMIG Saúde, quando as pessoas estavam lá, e passam a perguntar para a gente sobre esses novos planos que não foram aprovados, novos planos que não tiveram estudos. Né? O que é isso? Por isso, as entidades entraram na justiça, né? Questionando a CEMIG Saúde, questionando o porquê disso. Né? E então foi dado causa, como diz a Raquel, preliminarmente, né? Nós hoje estamos garantidos, mas a CEMIG continua aqui nos atacando. E essa surpresa que a gente teve, quando a gente fez essa apresentação, até sexta-feira, a gente não tinha essa decisão, né, da CEMIG ter conseguido aprovar o novo estatuto. E, mais uma vez, o que a CEMIG faz? A CEMIG Saúde, ela passa por cima do Conselho Deliberativo, porque chama a CEMIG, as patrocinadoras, e a CEMIG Saúde fazem uma assembleia entre eles e levam para o Conselho. O que nos resta agora? Nos resta, né? As entidades, como o SAENG, a gente precisa que o SAENG esteja conosco, os sindicatos, né? O Sindeletro, o SAENG, o SENG, todas as entidades se unam, porque nós vamos ter que ir para a justiça, no caso dos assistidos, para a gente manter esses direitos. Né? Olha a proposta que a CEMIG está dando para nós. Aí, por favor, pode passar. Uma vez, né, ela quer fazer o quê? A nova proposta da CEMIG, utilizar o patrimônio líquido, né, os 288 milhões que está lá no CEMIG Saúde, que é um dinheiro nosso. Nós também contribuímos. A CEMIG contribui, né, as patrocinadoras contribuem, mas nós também beneficiários. Então, é pegar o nosso dinheiro, né, e ao mesmo tempo nos tirar esse dinheiro, fazendo um plano onde ele vai fazer o quê? Ele vai pegar aqui, né, a utilização do patrimônio líquido do PSI de dezembro de 2021, que é 288 milhões, e o capital regulatório da ANS, né, referente a dezembro de 2021, de 110 milhões. O plano fazer um plano estadual de apartamentos. O valor a ser considerado para subsidiar os beneficiários será a diferença entre o patrimônio líquido e o capital assegurado do ANS. A proposta contempla apenas a carteira de assistidos, né, sem levar em consideração os dependentes especiais, e considera-se que os custos dos ativos será integralmente custeado pela patrocinadora. Para a projeção, foi considerado um reajuste inflacionário no INPC e técnico anual de 6,5 ano. E aí, quando ela faz aqui, né? Espera só um minutinho aqui. Aí, quando ela vem assim, só para os ativos, né? Ela tenta, olha para vocês verem. Aí, quando a Raquel fala, muita atenção, quem está ativo, tenta nos colocar uns contra os outros, né? Quando a CEMIG ela vem se garantindo, né, a integralidade para os ativos, né? Ela está, vamos agora sim, pode passar. Ela está tirando isso dos aposentados, né? Dos assistidos. E qual que é a proposta da CEMIG? Quem tem até o salário de 2.000 a 4.000 reais, ela vai garantir 100% de aporte, né? Durante 10 anos. Passados 10 anos, você passa a assumir sozinho o seu plano de saúde. E olha que interessante, quanto mais você envelhece, mais você precisa. Por isso, lá, né, o mutuário, né? De você, os mais novos pagam pelos mais velhos, né? Então, assim, eu até costumo dizer que a minha geração é uma geração meio complicada, né? Porque quando eu comecei a trabalhar, eu precisava de ter experiência. Aí eu tenho experiência. Agora tem que oxigenar. Então, os experientes saem para poder oxigenar, porque está valendo agora são os mais novos. Pagamos para os mais velhos. Agora, a nossa vez de sermos assistidos, né? Para que paguem para nós, eles estão querendo tirar essa gente, né? Os aposentados dessa matemática aí. E quem ganha acima de 4 a 6 mil, 80% durante um ano, e por aí até chegar na renda de 20 mil,
né, 10%, ela vai aportar 10% no prazo de 1 ano. A partir daí, o aposentado passa a custear integralmente o seu plano. Pode passar. E ela pega e pediu, né, uma reunião, né, como a Raquel mostrou aí, mas com esses prazos que já estão totalmente vencidos, elas foram prazos inexequíveis, né, não dava para poder montar nada, né, e aí vem pedindo, né, e para que a gente tenha esses novos planos, como ela comentou. A CEMIG, ela propõe, né, ela propôs, mas aí foi já na justiça, né, propor um grupo de trabalho, e as entidades, elas querem participar deste grupo de trabalho. Todos nós vamos participar desse grupo, né? Mas para elaborar, aí no caso, um novo acordo, né, para os empregados, porque a CEMIG está questionando o acordo coletivo anterior, né, o que está em vigor, e nos resta agora, como a gente está vendo lá, né, quando ela vem conseguindo registrar o novo estatuto dela, onde ela passa a ter, né, quando se fala assim, o voto de Minerva, é importante a gente trazer isso para uma linguagem mais popular, né, gente? É o seguinte, quando você está no Conselho Deliberativo, coloca-se em votação. Quando se coloca em votação, são 4, no caso, deliberativos por lado. São 4 votos para o lado da patrocinadora e 4 votos para o lado dos beneficiários. Quando empata, esse assunto ele sai de pauta, né? A gente considera como rejeitado. O que a CEMIG ela quer fazer agora, com esse novo estatuto? Ela ter o direito do voto de Minerva, do voto de qualidade. Ou seja, se empatar, ela decide. Então, os conselheiros deliberativos, eles passam a ser meros coadjuvantes dentro do conselho. Porque se eles não concordarem, se empatar, né, passa-se aquilo que a CEMIG, o que a CEMIG Saúde e a CEMIG querem. Né? E a gente, uma vez agora conseguindo registrar, né, nós vamos ter que ganhar isso na justiça. E como que a gente ganha na justiça, né? Com apoio, com trabalho, né, com todos nós juntos, e os empregados da CEMIG também, tanto aposentados como assistidos, ativos, né, estarmos unidos para que a gente consiga fazer com que a gente manter os nossos direitos, né? Porque os nossos direitos, eles precisam ser mantidos. Nós não podemos perder, porque tudo isso é fruto de acordo, tudo isso é regras que foram definidas, muito bem definidas, e com o jogo já encerrado, querendo trocar, querendo mudar, né? Nós não somos contra mudanças, porque a gente sabe que as coisas evoluem e que algum ajuste ou outro precisa ser feito, né? Nós não vamos ficar no passado, nós precisamos fazer. Agora, o que nós não podemos é perder direitos, né? A gente, nós, quem está no ativo, não se voltar contra os assistidos. Muito pelo contrário, porque um ativo hoje é um assistido amanhã, né? Então, a gente precisa estar junto com as entidades, precisamos que o SAENG esteja conosco, né? Para que a gente possa manter, né, esse plano. O que a CEMIG vem demonstrando desde o início, é claro, a sua intenção é liquidar o plano de saúde dos ex-empregados e para os atuais quando estes se aposentarem, né? Então, ela está abrindo, ela está passando, tá atropelando e totalmente atropelando a legislação, os regulamentos, os estatutos que estão em andamento. Então, a gente queria trazer isso aqui para vocês, né? Para vocês, administradores, todos nós, né? Para que a gente saiba, acompanhe, gente. Eu vejo muitas vezes nas redes sociais as pessoas resolvendo os problemas lá nas redes sociais. E os problemas lá não vão ser resolvidos. Lá vai ser resolvido com as entidades, né? Com o apoio às entidades. Né? E precisamos que as entidades, né? E aí, como administradora, eu digo aqui, para o SAENG, nos ajude. Né? Vocês precisam se inteirar, né, de tudo que está acontecendo e nos ajudar nessa luta. Nós precisamos manter os nossos direitos. Nós precisamos manter o respeito, né? Porque se passa, né, vão passando, né? E deixar, né, gente, que às vezes muitos colegas nossos
compram essa premissa lá da CEMIG. Ela não é verdadeira, ela não é privilégio, ela é fruto de trabalho, ela é fruto de greves, ela é fruto de até greves de fome que aconteceu dentro da própria CEMIG, né? Que às vezes tem pessoas mais novas que não sabem disso. Então, é fruto de luta. E nós conseguimos isso como? Foi todo mundo unido. Então, nós precisamos nos unir, precisamos do SAENG, precisamos de cada administrador aqui junto conosco. E nós, né, naquilo que a gente puder, fazer o melhor, trazer para vocês as informações. Então, é isso que eu queria deixar aqui com vocês, né? E agradecer a participação, né, de todos aqui. Levem para os seus colegas, converse com os seus colegas. Hoje nós estamos aqui com 14 pessoas, 16 pessoas que eu estou vendo aqui, né? Fora nós, os palestrantes aqui, deve ter 13 ou 14 pessoas. Gente, nós precisamos nos mobilizar. Se a gente não mobilizar, nós não vamos dar conta, porque a gente só consegue com todos unidos aqui. Foi isso que nos fez ganhar. Foi isso que nos garantiu chegarmos até aqui com esses direitos. E não são privilégios. São salários indiretos, né? E que nós devolvemos com muita qualidade para a CEMIG. Se nós formos ver o balanço da CEMIG, ele está, né, muito bem, obrigado. Né? Quem puder ver, tanto da CEMIG Saúde, né? A CEMIG Saúde, ela está muito bem, obrigado, sabe? Ela está superioritária, né? Se tiver que ter um ajuste técnico, daqui uns 3 anos, né? Ela tem como, né? Às vezes vem tirando recurso da gente. Eu queria deixar claro aqui para vocês. Quando se tem esse voto de Minerva, gente, olha para vocês verem o que vai acontecer. Há pouco tempo, foi para essa reunião deliberativa para tirar 200 procedimentos, né, que estão no nosso extra-rol. Porque a ANS, né, a gente tem uma lista de procedimentos médicos que são básicos pela Agência Nacional. Nós, da CEMIG Saúde, temos alguns que a gente chama de extra-rol. E numa das reuniões deliberativas, eles queriam tirar 200 procedimentos sem análise técnica, sem uma análise, sem um parecer técnico, né? E isso não aconteceu porque o Conselho Deliberativo, os eleitos, né, conseguiram, naquele momento, fazer um empate técnico lá e ele não passou. Né? Então, da mesma forma que a CEMIG, como a Raquel disse, eu vou voltar, né? A CEMIG Saúde fala que ela precisa manter a sustentabilidade do plano, por isso ela tem que tirar os assistidos, tem que tirar as pessoas, mas ela queria, a CEMIG propôs e a CEMIG Saúde apresentou, abrindo mão de 72 milhões, né, de reajuste no início do ano. Né? Como diz a Raquel, querendo fazer uma gracinha e devolver o dinheiro para a gente. Nós já tínhamos sido reajustados, já tínhamos pago com reajuste e ela queria abrir mão disso. Né? Isso só não acontece. E isso, aí, esse aumento técnico, ele teria que acontecer, eles iriam perder recurso. Né? Isso é caixa nosso, esse dinheiro que nós precisamos dele para poder manter o plano. E só não aconteceu, por quê? Porque não havia esse voto de Minerva e houve um empate técnico, a proposta foi rejeitada. Então, mais do que nunca, né? Precisamos que vocês estejam conosco, SAENG, precisamos que vocês, administradores, né, estejam todos juntos, nós todos juntos, para a gente poder reivindicar, manter os nossos direitos. Então, é isso que eu queria falar. Muito obrigada pela oportunidade, né, e boa noite a todos. Obrigado, Raquel. Obrigado, Tereza, né, pela contribuição aí na sequência da apresentação. É isso que o SAENG quer. O SAENG quer ser mais inclusivo e incluir é dar voz. E é a partir disso que a gente está mostrando a partir da nossa primeira live daqui. Então, conte conosco. Estamos aqui para apoiar vocês o que for necessário, tá? Conte com o SAENG mesmo. Eu vou transmitir a palavra agora para a professora Cláudia Ricaldoni, tá? Para a apresentação dela. Pode ficar à vontade para apresentar, Cláudia. A palavra está com você. Obrigado. Tá. Na verdade, a gente fez muito teste antes da live, mas agora eu entendi, a apresentação estava corrompida, estava com um problema, eu tive que trocar, já está certinho, se eu não conseguir apresentar, ela está aí com vocês já, tá? Pode me avisar aqui, tá? Hã? Pode me avisar lá. aqui se conseguir, vamos lá. Vamos torcer para os deuses da informática agora funcionarem. Com a apresentação sem corromper. Tá ok, gente? Perfeito. Tá, agora então vamos lá.
eu acho que é importante, quando a gente fala de resultado, de planos, a gente tem que dividir que modalidade de plano a gente está falando, tá? A Forluz é uma entidade de previdência que administra 3 planos de previdência. 3. O plano A, que é um plano feito na modalidade de benefício definido, a gente chama de BD. Nós temos o plano B, que é um plano misto. Tem gente na CEMIG que fala que plano misto é A e B. Não. Plano A é um plano saudado de benefício definido. O plano B é um plano misto. Tá? E o plano Taesa, também administrado pela Forluz, é um plano CD puro. Então, dentro das modalidades que existem de planos de previdência no Brasil, a Forluz administra um de cada modalidade. Por que é importante a gente chamar a atenção disso para vocês? Tá? Porque cada plano e cada modalidade tem construção diferente, tá? E a gente tem que olhar o resultado deste plano a partir da forma e da engenharia que ele é feito. O plano A é um plano de benefício definido que tem características mutualistas. Tá? Posso chocar muita gente aqui, mas vamos lá. O benefício do plano A não é calculado a partir do dinheiro acumulado em conta. Tá? Esquece quando você está falando de plano A, não tem esse conceito. O benefício do plano A, ele é uma decorrência, tá? Ele é originário do plano antigo, o BD antigo, onde o benefício é calculado entre o salário e retirando o INSS, o que sobra é o benefício da Forluz. Não guarda nenhuma relação com o saldo de conta acumulado. Tá? E o que interfere no resultado? Quando a gente olha um plano de previdência, a gente tem que olhar 2 aspectos. O lado dos ativos, aqui ativos entendido recursos garantidores, e do lado do passivo, que são as responsabilidades que esse plano tem. E as responsabilidades que esse plano tem é pagar benefício para todos nós. Tá? E a gente chama esse valor acumulado dos compromissos que o plano tem de reserva matemática. Então, assim, como é que eu vejo o resultado de um plano? Por essa balancinha que vocês estão vendo aí. Né? Você tem que pegar o dinheiro, retirar o compromisso e você vê o resultado. Mas se o resultado for, se os ativos forem maiores do que o passivo, o plano tem superávit. Se os ativos forem menores do que o passivo, o plano tem déficit. Tá? E o que afeta o resultado de um plano nesta modalidade? Do lado dos ativos, a rentabilidade dos investimentos, aquilo que o mercado, o investimento deu de retorno, a alocação desses recursos, ou seja, onde eu coloquei o dinheiro originário das contribuições da patrocinadora e do participante. No nosso caso, o plano saudado não tem mais contribuição, isso é importantíssimo vocês guardarem. O nosso plano BD não tem mais contribuição. Ele é um plano saudado. O resultado que vem da alocação e aplicação dos recursos existentes, tá? Da gestão desse investimento e do risco de mercado. Vamos lembrar que o dinheiro não está debaixo do colchão. O dinheiro que a Forluz administra está em título público, título privado, FIP, está na mercado de capitais, está em empréstimo a participante, imóveis, né, e ações. Então, o mercado, a forma como o mercado se comporta, tem muito a ver com o dinheiro e a rentabilidade desse dinheiro. Do lado dos ativos, do passivo, digamos assim, o que é que vai impactar? Tá?
Num plano BD, vai impactar o reajuste dos benefícios, assim, basicamente a inflação, né? Vai impactar a expectativa de vida, né? E a previsão daquilo que vai render. Um plano BD, ele trabalha com previsões futuras. A cada ano, a Forluz e todos os planos de previdência no Brasil faz uma projeção de quanto que vai ter de inflação, de quanto que vai ter de rentabilidade, que é chamada essa taxa de juros, e de qual vai ser a expectativa de sobrevida dos participantes. Qualquer alteração nessas premissas que a gente chama, você pode aumentar ou abaixar o passivo do plano, tá? Então, a maior parte de nós olha o resultado e diz assim, bom, o problema é com o investimento. Às vezes, o problema não está com o investimento, às vezes, o problema está com o passivo, que cresceu mais do que os investimentos deram conta. E aí a gente vai dar uma olhada nos planos nossos, CDs, que é o Renda Certa do plano B e o plano Taesa. Funciona completamente diferente. Esses dois planos, o Taesa e a parte de renda certa do plano B, vocês chamam de cota, mas o nosso plano não paga renda por cota. A renda é renda indeterminada por percentual de saldo de conta. A única coisa que importa é rentabilidade, porque você não tem previsão, o benefício não é definido, o benefício depende, sim, do saldo de conta acumulado. E se o benefício depende do saldo de conta acumulado, ele depende de uma única coisa: rentabilidade, alocação, gestão e risco de mercado. Por isso é que as pessoas dizem assim, bom, mas o plano B é cota, ou não é cota, variável, e o plano Taesa não gera um déficit. Não gera um déficit, porque o aumento da rentabilidade ou a insuficiência de rentabilidade aumenta ou diminui diretamente a conta do participante. Num plano BD, que é o plano A, e a parte vitalícia do plano B, como o benefício é definido, ele não pode ser reduzido. Problemas da rentabilidade ou problemas de aumento do passivo, do custo do plano, eles não podem servir para reduzir o plano. Né? Você pode até criar um déficit e ter que pagar a contribuição extraordinária. E, neste caso, no plano A, ela é de totalmente responsabilidade da CEMIG, e no plano B, ela é compartilhada entre nós e a CEMIG. Tá? Então, assim, vamos ver o resultado primeiro do nosso plano A. E, gente, uma coisa fundamental, tá? Você nunca olha resultado de plano olhando um ano só. Você tem que olhar a sequência do plano para ver se ele está bem ou se ele está mal, tá? Então, eu vou apresentar aqui, não se assuste, eu não vou ficar falando desde 1914, tá? Eu só vou apresentar para vocês como é que o nosso plano vem se comportando de 2014 até agora, tá? Você vai perceber o seguinte, o plano A, ele apresenta déficit desde 2014. Aqui está o ativo líquido, dinheirinho. Aqui está o compromisso, que é reserva matemática, um menos o outro, o resultado é negativo. Vocês estão conseguindo enxergar isso, sim? Estamos sim. Está tudo correto. 2015, mesma coisa, só que 2015, olha aqui, o estouro foi muito maior. Tá? A gente não teve que equacionar déficit, ele foi equacionado aqui. E aqui é muito importante vocês entenderem duas coisas. Existe no nosso sistema regras para que você não precise de equacionar déficit 100%. Porque esse déficit tem a ver com uma conjuntura, tá?
Então, tem a primeira coisa, você pode reduzir o déficit, o que a gente chama de ajuste de precificação. Isso aqui é dinheiro que já está contratado dentro da Forluz e que vem de títulos públicos que vão ser resgatados no vencimento deles e que tem uma rentabilidade maior do que o mínimo atuarial, tá? Que é aquela previsão de taxa de juros. Então, a lei permite que você, do déficit total, você reduza aquilo que já está encarteirado e também tem o que a gente chama de limite técnico, que é um percentual calculado ano a ano em que o plano pode conviver com déficit. Então, olha, 2015 nós tivemos um déficit de 1.148 bilhão, tiramos disso 437, sobrou 710. A gente poderia continuar com o déficit de 425, então sobrou para equacionar 284, que foi equacionado no ano seguinte. Tá? E assim vai vendo. A gente mostrou aqui o histórico do plano, essa planilha está à disposição de vocês, tá? O que chama a atenção é o seguinte: em 2019, e vou lembrar, no plano A, todo e qualquer déficit é de responsabilidade exclusiva da CEMIG, por contrato assinado em 97 e por disposições regulamentares. A CEMIG, em 2016, equacionou o mínimo. Aqui ela equacionou o mínimo de novo. Aqui ela equacionou o mínimo de novo. Em 2019, ela não quis equacionar nada. Ela entrou com ação na justiça, dizendo que ela tinha que equacionar só a metade do déficit, questionando um acordo que foi feito há 25 anos atrás. Em 2019, 20 a mesma coisa. Qual que foi a causa desse déficit? Vamos ver aqui em questão da rentabilidade. Este plano A tem rentabilidade boa comparado com o que devia render. Tá? Ele deveria render 12 e rendeu 13. A previsão era 9 e foi 10. 2018 era 9, deu 11. 2019 era 10, deu 11. Em 2020 e 2021, ele teve problemas de rentabilidade. Tá? Em relação ao passivo do plano, tá? O que causou o aumento desta reserva aqui, ó? Tá? Se vocês olharem, a reserva do nosso plano, ela teve um aumento significativo daqui para cá. Tá? Olha aqui, ó. Ela era em 2019 de 8 bilhões 21, passou para 8.391. O que causou esse pulinho aqui? A redução da taxa de juros, tá? Que era em 19, 6 e passou para 25,70. Tá? Quando eu reduzo a taxa de juros e eu trago isso a valor presente, eu aumento o passivo do plano. Tá? Esse plano não precisava de estar com esse déficit deste tamanho. Tá? Então, o que causou o déficit deste plano? Tá? No lado do ativo, do dinheiro, nós tivemos que dar baixa da garantia na usina de Santo Antônio. Foi um investimento feito com aval da CEMIG e com compromisso assinado de que a CEMIG garantia o investimento feito. Tá? Esse investimento foi feito com voto de Minerva, da patrocinadora, e a hora que o investimento começou a ter problema, ela se recusou a manter a garantia que ela se comprometeu em 2000, me parece, 2012 ou 13. Tá? E quando ela não deu a garantia, como o investimento não está performando, nós baixamos do balanço 185 milhões. Tá? Uma outra coisa que causa o déficit desse plano
é o fato da CEMIG não equacionar déficit em 2019 e provavelmente em 2020. Um déficit não equacionado é que nem cheque especial que você não paga, você não cobre, tá certo? Ele vai gerando juros sobre juros sobre juros e vai aumentando, né? Uma outra coisa que causou o problema é a rentabilidade abaixo do mínimo atuarial. Você tem uma previsão de rentabilidade nos 2 últimos anos, nós não chegamos lá. E não chegamos lá porque a economia, basicamente, desse país está um caos desde 2020. Né? 2020 e 2021, o mercado foi um problema. Tá? Do lado do passivo, tá? Nós tivemos a redução da taxa de juros, e quando você reduz isso, você aumenta o passivo, tá? Alteração de premissas biométricas, ou seja, houve alteração aumentando a longevidade do plano, isso aumenta a necessidade de reserva, né? E, fundamentalmente, gente, a inflação mais alta do que o previsto. A Forluz fez a avaliação do ano passado prevendo uma inflação de 4%. A inflação foi 10, qualquer coisa. E esse 10, qualquer coisa já entrou no benefício dos assistidos. Tá? E já aumentou, por consequência, o valor presente de tudo que a Forluz vai ter que pagar no futuro. Tá? A situação do nosso plano é que a CEMIG é responsável, neste momento, pelo equacionamento de 1.081.780. Aqui, ó, está aqui, ó. É o equacionamento mínimo. Dinheiro, ativo líquido menos reserva matemática, descontado o ajuste de precificação, descontado o limite técnico, tá vendo aqui? Sobra um bi, né? E a CEMIG, eu não tenho dúvida nenhuma, se vocês me perguntarem se esse plano tem problema, eu falo, tem, chama-se CEMIG. Né? E a proposta que a CEMIG está fazendo para resolver isto, né, é criar um plano financeiro e oferecer uma migração, oferecer para que as pessoas abram mão do plano vitalício para ir para um plano financeiro. Tá? Ela vai continuar pagando o custeio administrativo, que é a responsabilidade dela, né? E ela vai tentar fazer uma opção de saque à vista para quem optar por este novo plano, né? E ela pretende equacionar o déficit apenas para quem migrar e vai continuar discutindo na justiça se ela tem que pagar ou não o déficit. Sobre essa história do plano A, a gente tem que lembrar o seguinte, sendo muito rápida, nós temos foi feito em 1997 um acordo com a CEMIG, tá? Que está em vigor até hoje, que é um contrato, tá? E consta também do regulamento do plano, que diz o seguinte, a CEMIG, no momento que saldou o plano A, ela teria que aportar, na época, em valores da época, quase 2 bilhões de reais. Tá? E desses 2 bilhões, se o plano A fosse rentável, tivesse superávit, ela poderia bater 400 milhões. E esse plano A sempre foi superavitário, então, em 2005, 2006 e 2007, a CEMIG, dessa dívida de 2 bi, ela abateu 400 milhões. Tá? Este mesmo contrato que a CEMIG cumpriu e exigiu o cumprimento da Forluz lá em 2004, 2005, 2006, reza que, se esse plano tiver déficit, ela é responsável integralmente por ele. Ok? Então, o que aconteceu? Quando o contrato era bom para a CEMIG, ou seja, ela podia abater da dívida contratada, ela usou o contrato. E agora que o plano teve algum déficit, ela diz que não reconhece o contrato feito. Tá? E aqui tem um link com aquilo que as meninas falaram do pós-emprego. O objetivo da CEMIG em reduzir planos de renda vitalícia é porque esses planos geram compromisso pós-emprego,
traduzindo, geram responsabilidade com o aposentado de renda vitalícia, assim como o ProSaúde estabelece responsabilidade sobre pagamento de plano de saúde. E isso dificulta a venda da CEMIG. Como você tem um pós-emprego grande, um comprador vai olhar aquilo e fala, não me interessa muito. Então, quando a CEMIG propõe criar um plano financeiro, ela não está propondo acabar o déficit, ela está propondo fazer com que os participantes que mudarem de vitalício para financeiro assumam o risco que hoje é dela. Porque num plano A, qualquer oscilação, tanto do passivo quanto do ativo, é de responsabilidade dela. Num plano financeiro, a alteração da rentabilidade ou do passivo é de responsabilidade inteiramente do participante. Então, pode ser bom para alguns participantes, eu não tenho nem dúvida que pode ser, mas o objetivo da proposta da CEMIG não é facilitar para os participantes, é transferir o risco do plano para os participantes que optarem pela renda vitalícia. Desculpa, pela renda financeira, tá? Eu estou dizendo que é bom ou que é ruim? Não, cada um sabe da sua vida. Agora, que é a proposta para a CEMIG se livrar desse custo pós-emprego, ela não nega isso de momento nenhum. Aliás, a proposta dela está escrito desse jeito, né? Com o objetivo de diminuir o risco pós-emprego da CEMIG, estou oferecendo isso. Está em discussão lá dentro da Forluz, e claro que vocês e todos nós vamos ter que participar disso e dar palpite nisso, tá? Eu já falei isso aqui tudo, vamos andar mais rápido, né? E aí vamos ver o plano B vitalício, tá? Vocês vão reparar que ele teve os mesmos problemas do plano A vitalício. E aqui tem uma característica curiosa, viu, gente? O plano B é o que a gente chama de plano misto. Por que ele é misto? Porque na hora que a gente está trabalhando, que a gente está na ativa, é saldo de conta. A CEMIG bota dinheiro, eu coloco dinheiro e vai formando um saldo de conta. Quando eu me aposento, eu posso transformar esse saldo de conta em 3 opções. É o que o plano tem hoje. Eu posso dividir esse saldo de conta em 10, 15, 20 e 10, 15 e 20 anos. Eu posso transformar esse saldo de conta em renda vitalícia, ou eu posso transformar esse saldo de conta, receber um percentual deste saldo enquanto o saldo durar. Tá? E quando a gente vê resultado do plano, tá? A gente olha, nesse momento aqui, o vitalício, a parte vitalícia do plano. Então, a parte vitalícia do nosso plano B, que é o benefício já concedido para assistidos que tem renda vitalícia, também deu déficit. Tá? Você vê que o plano ele está bem equilibrado, tá? Apesar dele ter dado déficit de 111 milhões, ele tem um limite técnico de 95 milhões, então não é necessário equacionar déficit. Tá? Do ponto de vista da rentabilidade, a gente vai vendo que ele sempre bate a meta atuarial, à exceção de 2020 e 2021, exatamente pelo mesmo motivo que o plano A não bateu a meta, questão de mercado. 2020 e 2021 foi um caos no Brasil e no mundo. E do ponto de vista do ativo, do passivo, é um plano que está em estabilidade, tá? A reserva matemática dele, vocês vão ver aqui que ela não dá muitos saltos. Ela deu aqui, ok? E tem a ver com uma redução que tem a ver com tábua de mortalidade, tá? Não tem a ver com redução de taxa de juros. Então, quais as causas do aumento do déficit do plano A? Do plano B vitalício? Rentabilidade abaixo do atuarial,
olhando o passivo, olhando o ativo, desculpa. Pelo lado do passivo, dos compromissos do plano, alteração de premissas biométricas, aumentou taxa de mortalidade, sobrevida, né? E a inflação mais alta do que o previsto, que também vai impactar aquelas pessoas que recebem renda vitalícia e que têm o seu benefício corrigido uma vez ao ano pela inflação acumulada dos 12 últimos meses. E o que aconteceu com o plano B, que a gente chama de perfil, né, e de renda variável, tá? Vocês aqui tem um acumulado dos perfis de 2016. Aliás, esse daqui é de 2009 até hoje, aqui é o acumulado de 2009 a 2021, tá? E vocês vão ver que ao longo deste tempo, tá? O plano B, tanto perfil quanto renda variável, e o renda vitalícia também, eles vêm batendo meta atuarial. Chega em 2020 e 2021, somente, tá? Somente o perfil ultraconservador deu conta do recado desta meta atuarial aqui, tá? O que é importante a gente lembrar aqui neste plano, tá? No caso do plano B vitalício, você tem um déficit que não precisa de ser equacionado. E se precisasse ser equacionado, a CEMIG iria pagar metade. No caso dos perfis e da renda variável, nós já tivemos um impacto na nossa conta de menos 3,49 neste ano, gente. Neste ano. Ocorre que você tem um acumulado positivo, à exceção do agressivo, tá? O perfil agressivo ele está muito abaixo do atuarial no acumulado. Então, quem tem perfil agressivo em relação aos outros perfis, em relação ao vitalício e ao variável, de fato, perdeu dinheiro, tá? Então, assim, nós tivemos uma rentabilidade baixa em 2020 e 2021, que foi compensada pela rentabilidade acima do atuarial durante esse tempo todo. Então, isso aqui baixou esse ano na reserva das pessoas, ok, mas, como houve um aumento nos outros anos, o pessoal ainda está em vantagem. Se essa tendência aqui, tá, de queda se mantiver, nós vamos ter mais problema. E eu volto a frisar. Até agora foi muito ok o perfil de investimento e renda, à exceção do perfil agressivo, tá? Que ele rendeu menos do que rendeu todos os outros, inclusive o vitalício, né? Agora, essa tendência, se permanecendo, lá no B vitalício, você vai aumentar o déficit e pode ser que, em algum dia, a gente tenha que dividir essa conta com a CEMIG. Aqui, se essa tendência se mantiver, o benefício das pessoas serão reduzidos, tá? Eu chamei a atenção de vocês lá na frente pelas características diferentes dos planos e como é que a gente tem que enxergar o resultado de forma diferente, tá? Porque senão a gente começa a comparar laranja com abacaxi e não dá muito certo. Até hoje, se você olhar os acumulados aqui, tá ok, tá? Se essa tendência continuar, aí nós vamos ter problema. E o curioso é o seguinte, quando você tem uma instabilidade de mercado, como está mostrado aqui, quanto mais conservador for o perfil de investimento, e o que é um perfil conservador? Título público federal, basicamente. Tá? Basicamente isso. Bom, o plano B tem um processo de alteração de algumas coisas no regulamento, que foram aprovadas em
julho de 2021. Por que isso não entrou até agora? Primeiro e fundamentalmente, porque a CEMIG não tinha sistema de informática pronto para aprovar essas alterações. Então, a Forluz teve que esperar 6 meses, contratar sistema, tá? E uma parte desse sistema fica pronta agora em maio, tá? Esse documento, essa aprovação, foi encaminhada para a Previc, que é o órgão que aprova as alterações de planos de previdência, em fevereiro, e ela estava com a documentação incompleta. Tanto é assim que a Forluz já devolveu, a Previc já devolveu, pedindo uma série de correções que o Conselho Deliberativo vai tratar delas amanhã. Tá? Então, assim, atendendo às exigências da Forluz, da Previc, completando a documentação que está faltando, isso volta para a Previc, que tem mais 45 dias para analisar e aprovar essas alterações ou pedir outras informações ou exigências, tá? Então, é nesse pé que estão essas alterações. Plano Taesa, gente, é um plano CD puro, ele não tem renda vitalícia, nada. Então, ele também tem a rentabilidade prevista, tá? Tem atendido a meta 130 do CDI, deu 137, tem sempre batido a meta, à exceção de 2021, né? Que foi um caos na Terra, e o valor da cota do plano já baixou em 0,06. Significa que o benefício das pessoas que estão ali foi reduzido em 0,06. Mas, como a rentabilidade em 2018, 19 e 20 foram boas, né? A gente fala em previdência que o plano está devolvendo o resultado. Ele teve um resultado positivo em 18, 19 e 20 e agora teve um resultado negativo. E é por isso que a gente, para analisar plano, investimento, perfil, você tem que olhar a série histórica. Porque se eu olho só o ano de 2021 ou só o ano de 2014, eu vou ter uma visão equivocada. Vamos pensar assim, um plano de previdência é um filme longo, muito, muito longo, que vai ter cenas muito boas e cenas muito ruins. Para a gente ver se o filme é bom ou ruim, você tem que olhar ele como um todo, né? E não ficar olhando cenas específicas, porque aí a gente pode levar um susto para bem ou para mal. Tá? Gente, muito resumidamente, tá? Esses são os resultados dos planos da Forluz em 2021. Eu gostaria imensamente que vocês fossem lá no site da Forluz, abrisse o relatório anual de informações, que ele é muito completo, ele tem muita informação, tá? Desse uma pesquisada e aquilo que não entendeu e tiver dúvida, é só acionar os meninos do SAENG, que eles acionam os conselheiros eleitos por vocês e imediatamente a gente explica ou tenta ajudar da melhor maneira possível, tá? Espero não ter me alongado muito. E o resultado, basicamente, é este. Ok, gente? Ok, Cláudia. Obrigado pela atenção, pelas palavras aí, referente à Forluz e aos assuntos pertinentes, né?